Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, dada a sua importância, vem sendo tratado com uma certa frequência nos últimos dias no movimento espírita. Vamos falar sobre reencarnação. Grande parte dos cristãos tem uma enorme dificuldade em aceitar a reencarnação como uma lei divina, porque, segundo eles, não está na Bíblia. Então, hoje nós vamos falar sobre reencarnação com base nos ensinamentos de Jesus e dos antigos profetas. No decorrer da nossa fala, vamos trazer, para embasar nossa reflexão, algumas passagens da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que mostram que a ideia da reencarnação fazia parte dos costumes dos povos antigos. É claro que não vamos encontrar na Bíblia a palavra reencarnação, mas vamos encontrar a ideia presente na cultura do povo hebreu. Antes, vamos conceituar duas palavras que serão bastante usadas no decorrer da nossa fala: ressurreição e reencarnação. O que é ressurreição? Ressuscitar significa ressurgir, surgir de novo. Reencarnação significa a volta do espírito à vida corporal em um novo corpo, sem qualquer ligação com o corpo antigo. E nós trouxemos as citações da Bíblia na mesma ordem que lá se encontram. E como nós falamos que trouxemos passagens da Bíblia, nós faremos muitas leituras. É claro que não serão leituras longas, mas elas serão necessárias para que sejamos fiéis aos textos consultados. Então, vamos lá. Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, é uma recomendação de Deus para combater o costume da adoração de vários deuses. Está escrito o seguinte: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Em algumas traduções está escrito: sou Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Grande parte dos estudiosos da Bíblia, das línguas antigas e dos textos antigos, eles afirmam que esse texto aqui não está fiel aos textos originais. Por quê? Ao invés de até a terceira e quarta geração, deveria ser na terceira e quarta geração. Por quê? Porque a partir da terceira geração, o espírito estará retornando ao plano físico em uma nova encarnação. Ele estará reencarnando. E lá em Ezequiel, no capítulo 18, todo o capítulo 18 vem tratando da negação dessa possibilidade de Deus punir o erro do pai nos filhos. E os hebreus criaram uma parábola para passar esse ensinamento de geração a geração. E a parábola é a seguinte: se os pais comerem uvas verdes, os dentes dos filhos ficarão embotados. E olha o que diz aqui no capítulo 18, em Ezequiel: que pensais vós, que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, aqui, no capítulo 18 inteiro, é uma negação dessa ideia de que Deus pune o erro do pai no filho. E aí, a ideia dos estudiosos que dizem que o texto não está fiel ao original procede. Porque Deus não pune a falta do pai no filho.
Então lá era para estar escrito na terceira e na quarta geração, quando o mesmo Espírito estará reencarnando. Em Gênesis, no capítulo 25, versículo 22, trata do caso dos gêmeos, filhos de Sara, ou filhos de Rebeca, Esaú e Jacó. E diz que eles lutavam no ventre da mãe. E Rebeca, muito angustiada com aquela situação, busca a orientação de Deus. E Deus diz o seguinte: 2 nações há no teu ventre. Como é que 2 crianças, que acabaram de ser geradas, que ainda estavam no ventre da mãe, representavam ali 2 nações? E lá em Isaías, no capítulo 48, versículo 8, afirma que naquele caso de Esaú e Jacó, ali era um caso de transgressão da lei desde o ventre da mãe. Ora, como é que eles transgrediram a lei se eles ainda não tinham nascido? Então, aqui também dá para se inferir que trata do caso de reencarnação. Esaú e Jacó tinham um passado, provavelmente o que dá para entender pelo que está escrito é que eles eram inimigos e estavam retornando ali como gêmeos. O erro, a transgressão tinha acontecido numa existência anterior ou em existências anteriores. Lá em Jó, no capítulo 8, Jó diz o seguinte: somos de ontem e nada sabemos. Será que Jó estava se referindo ao dia de ontem ou ele estava se referindo a um passado? Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 15, diz que o que já foi, ou o que há de ser também já foi. Ou seja, nós estamos hoje aqui, mas nós não somos de hoje, nós somos de ontem. Nós temos um passado, nós não fomos criados agora no nascimento, nessa encarnação atual. Nós somos de ontem. Nós já existíamos antes de encarnar aqui aqui nesse momento. Ainda em Jó, no capítulo 14, versículo 14, tem uma colocação muito interessante que, dependendo da tradução, em algumas é uma pergunta e em outras traduções é uma afirmação. Então vamos lá. Essa primeira, que é uma pergunta, nós tiramos da tradução de João Ferreira de Almeida. E diz o seguinte: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Já na versão da igreja grega, não tem interrogação, tem apenas uma afirmação. E diz o seguinte: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, aqui está muito claro que é uma afirmação de que Jó estava dizendo que ele retornaria ao plano físico em uma nova encarnação. Ele reencarnaria. Em Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, Deus diz que enviaria o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E está escrito assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sem entrar no mérito do que seja o grande e terrível dia do Senhor, Deus disse que enviaria o profeta Elias. Como Deus enviaria o profeta Elias, que tinha vivido mais ou menos 300 anos antes de Malaquias, como ele o enviaria em uma outra época, senão por meio da reencarnação? E agora, já entrando no Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 4, Mateus descreve, ele traz ele faz uma descrição dos costumes de João. E ele diz o seguinte: este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Aqui não trata de reencarnação, mas aqui descreve os hábitos de João.
E se nós retomarmos o Antigo Testamento e buscarmos qual é a descrição dos costumes do Elias, nós vamos ver que são idênticos, que são quase os mesmos. Porque Elias também vivia uma vida mais reclusa, mais pelas florestas, se alimentava também de gafanhotos, de mel silvestre. Ele também usava, as vestes do Elias eram feitas de pelos de camelo e ele também usava um cinto de couro. Então, o que é que nos ensina a doutrina espírita? Que quando o espírito reencarna, ele não traz nenhuma semelhança, nenhuma característica do corpo físico, mas ele traz os costumes, as conquistas, e isso vai se manifestando por meio de tendências. Ou seja, nós trazemos das nossas experiências anteriores as nossas conquistas e elas se manifestam por nossas tendências. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículos de 12 a 15, Jesus fala o seguinte para os seus discípulos: e desde os tempos de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Naquele momento em que Jesus proferiu essa frase, João Batista estava vivo, ele ainda vivia. Então, como é que Jesus diz desde os tempos de João Batista estava naquele momento ali, encarnado, vivo. Então, Jesus faz alusão ao tempo em que João Batista viveu como Elias. Porque continua Jesus no versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, desde os tempos de João até João, Jesus não poderia estar falando da mesma encarnação. Ele estava falando do mesmo Espírito encarnado em momentos diferentes. E no versículo 14, continua Jesus dizendo o seguinte: e se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Então, aqui é uma afirmação positiva. Jesus está dizendo que João Batista é o Elias reencarnado. Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 e 14, diz o seguinte: e chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que sou João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Eles achavam que Jesus era um dos antigos profetas ressuscitados. Como poderia um antigo profeta falecido há séculos estar vivendo naquele momento, se não reencarnado? É claro que nós sabemos que Jesus não era nenhum daqueles antigos profetas, mas o que está aqui bem clara é a ideia da reencarnação muito presente na cultura daquele povo, inclusive nos discípulos de Jesus. Em Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13, diz o seguinte: perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então os discípulos entenderam que Jesus falava a respeito de João o Batista. Olha, Jesus aqui
diz que o Elias já veio e não o reconheceram. E os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, que João Batista era o Elias reencarnado. Aqui não está nem implícito, aqui está clara a ideia da reencarnação. Em Lucas, no capítulo 9, versículo de 7 a 9, relata que Herodes, ouvindo falar das coisas que Jesus fazia, dos milagres, das curas, ele se interrogava, ele perguntava quem era aquele, porque uns diziam que João Batista tinha ressuscitado ou que algum dos profetas tinha voltado. E Herodes ficava na dúvida, quem é ele? Porque João Batista eu mandei degolar. Então, quem poderia ser? Sem entrar no mérito da questão, aqui também está explícita a ideia da reencarnação, quando eles dizem que Jesus poderia ser um desses profetas que já tinham morrido. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 39 a 40, tem uma colocação muito interessante de Paulo. Ele diz assim: nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. Aqui, Paulo não está falando de reencarnação. Aqui, Paulo está fazendo um contraponto à ideia da metempsicose. O que é metempsicose? Metempsicose é um ramo da ideia da reencarnação que afirma que um espírito pode reencarnar tanto em corpos humanos quanto em corpos de animais e até de vegetais. E aqui Paulo está fazendo um contraponto a essa ideia. Ele está dizendo, ó, espírito reencarna em corpos humanos, não reencarna em corpos de animais, ou de aves ou de peixes. E no versículo 40, Paulo diz que há corpos celestes e há corpos terrestres. E ele diz assim, no versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui Paulo fala de ressurreição. Ressurreição do espírito no mundo espiritual após a morte do corpo físico. E aqui também está bem claro de que quem ressuscita é o espírito e não o corpo. Quando ele diz que semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E lá em Coríntios, ainda em 1 Coríntios, ainda no versículo 15, no capítulo 15, versículo 50, continua Paulo dizendo o seguinte: e agora digo isto, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, ninguém pode entrar no reino de Deus com um corpo físico, porque o corpo é matéria. O reino de Deus não é matéria pesada como a nossa. Então, a matéria fica aqui na terra, fica, como diz lá no Antigo Testamento, o que é pó, para o pó voltará, referindo-se ao corpo físico. Então, quem herda o reino de Deus, quem pode entrar no reino de Deus é aquele corpo que Paulo diz que ressuscita. Semeia-se corpo físico, que fica na terra, e ressuscita o espírito, que é esse que vai conquistar o reino de Deus. Então, o que os hebreus falavam de ressurreição, na verdade, seriam dois tipos de ressurreição. Uma ressurreição, quando o espírito reencarna, ele ressuscita, ele surge de novo na carne, num corpo novo que acaba de ser, que acaba de nascer, que é feito especificamente, exclusivamente para esse espírito, de acordo com as experiências que ele precisa viver naquela encarnação. Então, poderia a palavra ressurreição ser aplicada ao espírito que surge de novo, que renasce na carne. E a outra ressurreição é a ressurreição do espírito no plano espiritual, quando ele deixa o corpo físico. Então, quando se referir à reencarnação,
o certo seria falar ressurreição na carne e não da carne, como muitos pretendem, como muitos afirmam. E João, no capítulo 6, versículo 63, ele diz que o Espírito é o que vivifica a carne, para nada se aproveita. Ou seja, foi tirado do pó, para o pó vai voltar. O Espírito é quem vive, é quem continua a sua jornada. E ainda em João, no capítulo 9, versículos de 1 a 3, ele relata aquela passagem que Jesus viu um cego de nascença e os discípulos perguntaram quem foi que pecou, se foi o cego ou se foram os pais do cego. E Jesus diz que nenhum e nem outro, nem o cego pecou e nem os pais. Mas, naquele caso, foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, era aceito pelas pessoas lá no Oriente Médio, daquela época, que se uma pessoa nascesse com qualquer deficiência física ou mental, era por um pecado cometido, ou pelo próprio espírito, ou pelos pais dele. Se o cego nasceu cego, como é que ele tinha pecado? Então, aqui também, implicitamente, dá a ideia da reencarnação. Se o cego nasceu cego, ele era cego de nascença e ele havia pecado, então teria sido numa existência anterior e não naquela. Ele não poderia ser punido por uma falta que ainda não teria cometido. Aquele povo não deu muita atenção ao capítulo 18 em Ezequiel, que nós já nos referimos, quando ele afirma que Deus, quando o próprio Deus falando, afirma que não pune os filhos pelo erro dos pais. E lá no capítulo 20 diz o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, esse capítulo ele não foi muito bem observado naquela época e nem hoje, porque ainda é muito presente a cultura de que nós pagamos pelos erros dos nossos pais, principalmente pai Adão e mãe Eva, Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 35, diz que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha, as mulheres em corpo físico receberam a ressurreição dos seus mortos, ou seja, os mortos ressuscitando na carne através da gestação, através das mulheres. Continua, Paulo aos Hebreus, uns foram torturados e não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha que coisa interessante. Até aqui nós ouvimos falar em ressurreição, mas nesse momento Paulo fala de uma melhor ressurreição. Aqui, especificamente, Paulo fala de uma ressurreição superior, uma ressurreição definitiva, aquela quando o espírito liberta-se de vez da matéria. E lá em Apocalipse, no versículo 3, no capítulo 3, versículos 12 e 13, é um trecho de uma carta endereçada à igreja de Filadélfia, diz o seguinte: quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, ensina-nos a doutrina espírita, que quando nós estivermos evoluído e não tivermos mais nenhuma pendência com a lei divina, quando tivermos ressarcido todas os nossos débitos perante a lei, nós não precisamos mais reencarnar. E quando nessa encarnação que quitarmos o último ceitil, nós ressurgirmos no plano espiritual,
não necessitaremos retornar ao plano físico, não precisaremos reencarnar novamente. Isso. Olha a semelhança dos ensinamentos da doutrina espírita com os ensinamentos de Jesus, e aqui através de Paulo e em Apocalipse através de João. A palavra ressurreição, muito usada na Bíblia, ela tinha um sentido ambíguo para os judeus, porque eles não faziam uma ideia muito precisa, eles não sabiam direito se a ressurreição seria do espírito ou do corpo. Embora prevalecesse muito mais o sentido da ressurreição do espírito, como nós podemos inferir naquela citação de Paulo em 1 Coríntios, quando ele diz que semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Então, os hebreus, eles faziam uma confusão em relação a isso. E o cristianismo optou pela ressurreição do corpo, quando foi banida a reencarnação dos textos originais. Isso aconteceu no segundo concílio de Constantinopla, realizado no período de 5 de maio a 5 de junho do ano 553. Ali naquele concílio foi decidido que a ideia da reencarnação seria retirado dos textos bíblicos. E desse concílio surgiu um documento oficial aprovado pela maioria, e o item 11 é exclusivamente condenando a ideia da reencarnação. E, resumidamente, além de condenar as pessoas, principalmente Orígenes, que era um dos pais da igreja que defendia a reencarnação, e, resumidamente, o texto diz o seguinte: quem sustentar a mítica crença da pré-existência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta ao corpo físico, seja anátema. Ou seja, todo aquele que professasse a ideia da reencarnação seria amaldiçoado. E a partir desse momento, a reencarnação foi tirada dos textos bíblicos. E muita gente foi para a fogueira, foi condenada pela igreja justamente por defender a reencarnação como expressão da justiça divina. E nós deixamos agora para o final uma passagem da Bíblia muito conhecida por nós. Ela está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo de 1 a 6, que relata a visita de Nicodemos a Jesus. Nicodemos foi na calada da noite conversar com Jesus, e no decorrer da conversa, Jesus finaliza dizendo para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo aqui não se refere à ressurreição do Espírito, refere-se o Espírito nascer de novo no plano físico. Jesus aqui está falando claramente de reencarnação. Então, meus amigos, no cristianismo primitivo predominava a doutrina da reencarnação. Era comum a ideia da reencarnação entre os primeiros cristãos. E aí, o que é que nós podemos inferir disso tudo? Se a reencarnação fosse um erro, se Jesus sabia que os seus discípulos acreditavam nela, por que Jesus não combateu essa ideia? De duas, uma. Ou Jesus não considerava a crença na reencarnação um erro, ou Jesus foi omisso. Omissão é um pecado. E pecado é uma falta que nós não podemos atribuir a Jesus. Então fica a reflexão para todos nós, que Jesus nos abençoe e continue com cada um.